paz do Senhor, projeto de Deus. Gostaria de compartilhar uma palavra para vocês em Gênesis capítulo 7. Noé e a sua família entram na arca. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque eu reconheço que tens sido justo diante de mim em meio desta geração. Aqui, meus irmãos, eu gostaria de falar a respeito de Noé, um pouco sobre a trajetória de Noé. Noé foi um homem justo diante de Deus em meio da geração, porque a geração de Noé era uma geração corrupta, era uma geração que tinha coração mau, era uma geração cheia de violência. E quando Deus achou graça em Noé, o Senhor anunciou para Noé construir uma arca, que havia um dilúvio sobre a terra, porque o Senhor ia se desfazer da terra, porque havia muito pecado, havia muita desobediência ao Senhor na época de Noé. E aí o Senhor anunciou a Noé sobre o dilúvio, e o Senhor falou com Noé que ia haver o dilúvio para Noé construir uma arca. E nessa meio período que Noé começou a construir a arca, em 120 anos, quando Noé começou a construir a arca, foi 120 anos atrás, aí Noé começou a pregar para aquele povo, a evangelizar para aquele povo sobre o dilúvio. Só que aquele povo começou a zombar de Noé, porque não acreditava que viria esse dilúvio sobre a face da terra. E aí Noé deu ouvido ao Senhor e começou a construir a arca. E Noé começou a pregar também para aquele povo, mas os únicos que deram ouvido à pregação de Noé foram os seus filhos e as mulheres dos seus filhos e a sua esposa e a esposa de Noé. E aí foi quando o Senhor falou para Noé: entra na arca, tu e a tua família. E Noé, entrando na arca, ele obedeceu a voz do Senhor e colocou sete casal de cada animal, macho e fêmea, e também colocou um par de casal imundo. Ele obedeceu a voz do Senhor. E nesse período do dilúvio, o Senhor fez chover sobre a terra 40 dias e 40 noites. E nessa época Noé estava com 600 anos e 2 meses e 17 dias de Noé, de vida, que Noé tinha. E a água permaneceu sobre a terra 150 dias. Quando o Senhor ordenou que a água começou a diminuir, nesse período, voltando um pouco atrás, nesse período que o Senhor fez vir sobre a terra o dilúvio, a arca ficou sobre o dilúvio, a arca ficou levantada sobre aquelas águas ali. E o dilúvio veio sobre a terra, consumindo toda a carne, que ali havia fogo, debaixo dos céus, Tudo que ali na terra tinha perante a terra, veio a perecer, Tudo veio a se desmoronar com o dilúvio. Mas o Senhor, ele estabeleceu ali o Senhor, ele estabeleceu aliança com Noé, O Senhor fez uma aliança com Noé que salvaria ele e a tua casa. Então Noé ficou guardado ali dentro daquela arca, sobre as águas, O dilúvio veio, mas Noé permaneceu salvo com a sua família. E aí esse dilúvio ficou 40 dias e 40 noites sobre a terra. E aí a água diminuiu ao final dos 150 dias. A duração do dilúvio foi de 5 meses, de cada 30 dias. Você já parou para pensar o tanto de tempo que Noé esperou dentro daquela arca ali? E a arca parou aos 600 anos e 7 meses e 17 dias de Noé. Noé ficou esperando a ordem do Senhor para ele sair. E quando Noé enviou o corvo, 40 dias depois Noé enviou um corvo. E o corvo não voltando para a arca, Noé esperou mais 7 dias. Depois de 7 dias, Noé enviou a pomba. A pomba foi, mas retornou porque não tinha onde ela pousar. E aí Noé esperou mais 7 dias. Mais 7 dias depois que Noé esperou no Senhor, Noé tornou a enviar a pomba.
E depois que Noé enviou essa pomba, a pomba voltou com a folhinha de oliveira. E aí Noé esperou mais um pouco. E aí foi quando o Senhor falou para Noé que era para ele sair da arca, ele e a tua família. Logo aqui o Senhor fala: Noé e sua família saem da arca. E sucedeu-se o primeiro dia do mês do ano 601, e as águas se secaram sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E os 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Noé esperou a ordem do Senhor para ele sair da arca. Agora imagine se Noé não tivesse escutado, se Noé não fosse um homem temente, se Noé não fosse um homem obediente a Deus. Se ele viesse sair da arca antes do Senhor ordenar ele sair, ou se até mesmo Noé não tivesse dado ouvido ao Senhor e não tivesse construído a arca na época do dilúvio. Se Noé imaginou se Noé escutasse aquele povo que zombava dele quando ele estava construindo a arca, se Noé não falasse, se Noé não pensasse assim, se Noé pensasse igual como nós pensamos hoje, quando levanta uma contra na nossa vida, aí nós fala, não, que não, a primeira coisa que passa na nossa mente, eu não vou fazer isso, não, vou parar, porque fulano e ciclano está falando isso. Aí nós paramos de escutar a voz de Deus e nós começamos a escutar a voz do homem. Já imaginou se Noé naquela época escutasse a voz daqueles que perseguiam ele, e quando viesse aquela primeira pingo de chuva, Noé não tivesse construído a arca? Noé iria perecer, ele e a sua família, por desobediência. Mas Noé foi um homem temente a Deus, Noé obedeceu. Então por ele obedecer a Deus, Noé foi salvo com a sua família. E hoje às vezes o Senhor fala para nós esperar algo com paciência no Senhor. Noé esperou 365 dias para ele sair da arca. Olha o tanto de tempo que Noé esperou para ele sair da arca. Como que Noé ele foi temente a Deus, como que Noé ele foi obediente. Que nós possamos ser como Noé, que nós possamos nos inspirar na história de Noé, que nós possamos esperar no Senhor, que nós possamos ser obediente ao Senhor. Quando o Senhor falar para nós obedecer, quando o Senhor falar para nós fazer algo, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Noé e sua família entrou na arca. Noé teve paciência de esperar no Senhor. Ele não teve pressa de sair da arca. Meus amados irmãos, que nós sejamos parecidos com Noé, para que quando o Senhor quiser, quando o Senhor falar para nós esperar, para que nós possamos esperar no Senhor. Pode ter certeza, se nós esperarmos no Senhor, a vitória está garantida. Deus disse a Noé: sai para fora, tu e tua mulher e teus filhos. Observamos que Noé esperou a ordem de Deus. Que sejamos como Noé, sabemos esperar no tempo do Senhor, para que possamos colher do fruto que nós plantamos. O que é que nós vamos plantar? Se nós formos obedientes ao Senhor, se nós formos tementes ao Senhor, nós vamos plantar frutos bons. Agora, se o Senhor falar com nós alguma coisa e nós viemos desobedecer nossos líderes, nós não viemos escutar o pastor ou até mesmo a voz do Senhor, quando o Senhor fala, faça isso, e nós ficamos, Senhor, não vou fazer aquilo não. O Senhor fala, vai, canta para uma serva que está precisando, nós ficamos ali, não cantamos. Vai, prega a tua palavra. Nós falamos, Senhor, quem é nós para nós pregar a tua palavra? Não sabemos. O Senhor está ordenando e ali está nós batendo o pé. Não vou e não vou. Isso se chama desobediência. Que possamos ser obedientes ao Senhor.